Que a paz do Senhor envolva agora cada coração que se conecta neste momento sagrado. Se você acordou com o peito apertado, com pensamentos acelerados ou com aquela sensação de que está sendo pressionado por todos os lados, esta oração é para você. Hoje nos colocamos diante de Deus com as palavras vivas do Salmo 56, um clamor que nasceu no meio do medo, mas que floresceu em confiança absoluta. Assim como Davi esteve cercado por inimigos, vigiado, perseguido e julgado injustamente, talvez você também esteja enfrentando batalhas silenciosas que ninguém vê. Pessoas podem ter se levantado contra você, situações podem estar tentando intimidar sua fé, mas agora nós declaramos algo poderoso. Quando o medo vier, nós escolheremos confiar no Senhor. Pai amado, neste início de dia, nós nos aproximamos de Ti, reconhecendo nossas fragilidades, reconhecendo que há momentos em que o temor tenta dominar nossos pensamentos, mas também reconhecendo que o Teu amor é maior do que qualquer ameaça. Toma em Tuas mãos cada ansiedade, cada preocupação e cada insegurança que tenta nos paralisar e transforma tudo isso em confiança firme, em esperança renovada e em coragem para continuar caminhando sob a Tua proteção. Pai amado, nós continuamos nesta oração declarando aquilo que Davi declarou em meio à perseguição. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens me oprimem. Senhor, quantas vezes nos sentimos pressionados, observados, julgados e até injustiçados? Quantas vezes parece que existem palavras sendo lançadas contra nós, decisões sendo tomadas pelas nossas costas e situações se movendo para nos enfraquecer? Hoje colocamos tudo isso diante de Ti. Cada olhar mal intencionado, cada crítica destrutiva, cada perseguição silenciosa, cada injustiça que machuca o coração, nós entregamos em Tuas mãos. E agora, enquanto você escuta esta oração, eu quero que você respire fundo e imagine o Senhor tomando a frente dessa batalha que parecia pesada demais para você carregar sozinho. Porque a verdade é que quando Deus se levanta, nenhuma estratégia humana permanece de pé. E se você crê nisso, escreva nos comentários: Deus luta por mim, como um ato profético de fé, declarando que a sua vitória não depende da força do seu braço, mas do poder do Altíssimo que te guarda dia e noite. Senhor, a Tua palavra diz que Tu contas as nossas andanças e recolhes as nossas lágrimas no Teu odre. Que revelação poderosa é essa? Saber que nenhuma lágrima cai no chão sem que o Senhor veja, que nenhuma noite de choro passa despercebida aos Teus olhos. Talvez existam dores que você nunca contou a ninguém, medos que você escondeu atrás de um sorriso, batalhas internas que só você e Deus conhecem. Mas hoje o Espírito Santo te lembra. O céu tem registro de cada lágrima sua. Deus não ignora a sua dor. Ele não minimiza o que você sente. Ele não despreza o seu cansaço. E mais do que isso, Ele transforma lágrimas em testemunho, transforma perseguição em promoção, transforma medo em maturidade espiritual. Continue comigo até o final desta oração, porque existe algo que Deus quer selar no seu coração hoje. Você não está sozinho nessa guerra. A presença do Senhor te cerca por trás e pela frente. E antes que seus inimigos percebam, Deus já estará escrevendo um novo capítulo da sua história. Senhor, a Tua palavra também declara: em Deus louvarei a Sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Hoje, nós repetimos essa declaração como uma arma espiritual. Porque existem momentos em que o medo tenta sussurrar que não vamos conseguir, que a pressão é grande demais, que as circunstâncias são fortes demais, que as vozes contrárias são altas demais. Mas a Tua palavra é mais alta, a Tua promessa é mais forte, a Tua fidelidade é mais real do que qualquer ameaça. Pai, ensina-nos a substituir o pensamento negativo pela promessa bíblica, a trocar a ansiedade pela certeza da Tua proteção.
Enquanto esta oração continua, eu quero que você tome posse dessa verdade. Aquilo que tentava te intimidar não tem autoridade sobre o seu destino. Quem determina o seu futuro é Deus. Quem sustenta os seus passos é Deus. Quem escreve a sua história é Deus. E quando Ele está no controle, nenhum homem, nenhuma perseguição e nenhuma estratégia oculta pode frustrar o propósito que Ele já estabeleceu sobre a sua vida. Pai querido, Davi declarou vitória antes mesmo da batalha terminar. Ele disse: porque livraste a minha alma da morte. Ele falou no passado, mesmo estando no meio da luta. Isso é fé madura, isso é confiança profunda. Hoje nós aprendemos com esse exemplo poderoso. Não esperamos ver para crer, nós cremos antes de ver. Talvez a situação ainda não tenha mudado, talvez a resposta ainda não tenha chegado, talvez o cenário ainda pareça o mesmo. Mas no mundo espiritual, algo já começou a se mover. Há anjos sendo enviados, há livramentos sendo preparados, há portas sendo alinhadas, a confusão sendo desfeita no invisível. E eu te convido a permanecer até o fim desta oração, porque o que começa com medo pode terminar com testemunho. O que começou com lágrimas pode terminar com cânticos de vitória. O que parecia perseguição pode se transformar em prova pública de que Deus é fiel com aqueles que confiam nele. Hoje escolhemos confiar. Hoje escolhemos descansar. Hoje escolhemos declarar: ainda que o medo venha, eu confiarei no Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós avançamos ainda mais fundo nesta oração, porque o Salmo 56 não é apenas um desabafo, é uma declaração de posicionamento espiritual. Davi estava cercado, pressionado, ameaçado, mas ele decidiu transformar o medo em combustível para a fé. E hoje nós fazemos o mesmo. Pai, se há alguém ouvindo esta oração que se sente encurralado pelas circunstâncias, que parece estar vivendo sob pressão constante, que sente como se estivesse sendo observado, criticado ou perseguido, que o teu Espírito envolva essa pessoa agora. Que todo sentimento de opressão seja quebrado. Que toda sensação de insegurança seja arrancada pela raiz. Porque quando confiamos em Ti, não estamos apenas repetindo palavras bonitas, estamos ativando uma realidade espiritual que muda o ambiente ao nosso redor. Senhor, visita agora cada casa conectada, cada quarto silencioso, cada coração aflito. Onde havia medo, coloca paz. Onde havia tensão, coloca descanso. Onde havia incerteza, coloca direção clara. ChatGPT roteirista. Pai amado, o Salmo declara que os inimigos se torcem contra nós, que vigiam os nossos passos esperando nossa queda. Quantas vezes sentimos isso na vida real? Pessoas que parecem torcer contra, ambientes que parecem desejar nosso fracasso, situações que se levantam repetidamente para nos desanimar. Mas hoje nós declaramos: nenhuma vigilância humana é maior do que a vigilância divina. O Senhor é quem guarda nossos passos. O Senhor é quem nos protege enquanto caminhamos. O Senhor é quem nos livra antes mesmo que percebamos o perigo. E talvez você nem saiba quantas vezes Deus já te livrou de armadilhas invisíveis, de palavras que não chegaram até você, de decisões que poderiam ter te prejudicado. Há livramentos que só descobriremos na eternidade. Por isso hoje não oramos com desespero, oramos com confiança. Não oramos como quem está derrotado, mas como quem sabe que já está guardado. Permaneça firme até o final desta oração, porque aquilo que começou como um clamor está se tornando um decreto espiritual sobre a sua vida. Você está protegido, você está guardado, você está sendo conduzido por mãos que nunca falham, com o coração fortalecido, porque aquilo que começou com medo agora se transforma em convicção profunda. O Salmo 56 termina com um compromisso: andarei diante de Deus na luz da vida. Senhor, que essa seja a nossa decisão hoje. Não andar dominados pelo pânico, não viver guiados pela insegurança,
não permitir que o medo dite nossos passos, mas andar na luz, andar na confiança, andar na certeza de que o Senhor já nos livrou e continuará livrando. Pai, se existe alguma área da vida desta pessoa que ainda está envolvida por sombras, seja no trabalho, na família, na saúde ou nas emoções, que agora a tua luz invada esse lugar. Dissipa toda a escuridão. Revela o que precisa ser revelado. Fecha as portas erradas e confirma as portas certas. E enquanto esta oração ecoa no coração de quem ouve, que uma nova postura seja ativada. Não mais vítima das circunstâncias, mas filho protegido pelo Deus Altíssimo. Senhor, hoje nós encerramos este momento declarando que não seremos dominados pelo que sentimos, mas guiados pelo que cremos. Quando o medo tentar voltar, lembraremos desta oração. Quando a pressão aparecer novamente, lembraremos que o Senhor conta nossas lágrimas. Quando alguém se levantar contra nós, lembraremos que é Deus quem nos defende. E antes de finalizar, eu convido você a selar este momento. Escreva nos comentários: eu andarei na luz de Deus, como um compromisso público de fé. Se esta oração falou com você, compartilhe com alguém que precisa vencer o medo hoje. E permaneça firme, porque o que Deus começou a fortalecer em você nesta manhã não termina aqui. O Salmo 56 nos ensinou que confiar é uma decisão diária. Então hoje, amanhã e sempre, ainda que o temor venha, nós declararemos com autoridade: eu confiarei no Senhor, porque Ele é meu refúgio, meu defensor e minha vitória. E agora, antes de nos despedirmos, eu quero que você feche os olhos por alguns segundos e permita que essa verdade desça da sua mente para o seu espírito. Você não está desamparado. O mesmo Deus que sustentou Davi no território inimigo é o Deus que sustenta você hoje. O mesmo Senhor que ouviu o clamor em meio à perseguição é o Senhor que ouve cada sussurro do seu coração agora. Talvez você tenha começado este vídeo com medo, com dúvida ou até com cansaço espiritual, mas você não termina da mesma forma. Há uma atmosfera diferente ao seu redor, há uma paz sendo construída dentro de você. Há uma confiança que não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Pai, sela esta oração sobre cada vida que permanece até aqui. Que nenhuma palavra lançada contra eles prospere, que nenhum plano oculto avance, que nenhuma estratégia contrária se sustente, que o teu favor os envolva como escudo. E eu quero que você carregue isso ao longo do dia. Quando o medo bater, não lute sozinho. Declare. Quando a ansiedade tentar dominar, não se cale. Ore. Quando pensamentos negativos vierem, responda com a palavra. Porque a fé não é silêncio diante da ameaça, é posicionamento diante dela. Se você ficou até aqui, é porque algo dentro de você decidiu reagir espiritualmente. E isso já é um sinal de vitória. Continue fazendo parte desta família de fé. Inscreva-se se ainda não é inscrito, ative as notificações para não perder nenhuma oração e compartilhe este vídeo com alguém que precisa confiar mais em Deus do que no próprio medo. Que o Senhor te conduza na luz da vida, que Ele fortaleça seus passos e que quando o temor vier novamente, você lembre: eu escolhi confiar. E essa escolha muda tudo. Nós te agradecemos, porque esta oração não foi apenas palavras lançadas ao vento, mas sementes plantadas no Espírito. O Salmo 56 nos ensinou que o medo pode até tentar nos visitar, mas ele não tem autorização para morar dentro de nós. Hoje declaramos que nossa casa interior pertence ao Senhor. Nossa mente pertence ao Senhor. Nossas emoções pertencem ao Senhor. Pai, se havia um ciclo de ansiedade se repetindo, que ele seja quebrado agora. Se havia um padrão de insegurança tentando dominar decisões, que seja interrompido pelo poder da tua presença. Nós não seremos governados pelo pânico, mas pela promessa. Não seremos dirigidos pela pressão, mas pela tua direção.
E enquanto esta oração termina, algo começa. Uma nova fase de confiança madura, uma fé mais firme, uma postura mais segura diante das adversidades. Chat GPT roteirista. Que hoje, ao sair para suas atividades, você caminhe com a consciência de que o céu está atento a você. Que cada passo seja dado sabendo que Deus vigia seus caminhos. Que cada decisão seja tomada com a certeza de que você não está sozinho. E se em algum momento do dia o medo tentar sussurrar novamente, lembre-se do que foi declarado aqui. Deus conta suas lágrimas, Deus ouve seu clamor, Deus frustra planos ocultos e Deus transforma perseguição em testemunho. Permaneça firme nesta verdade. Volte a esta oração sempre que precisar. Continue fortalecendo sua fé diariamente. Porque quando escolhemos confiar, mesmo em meio ao medo, nós ativamos uma realidade espiritual que muda nossa história. Que a luz de Deus te acompanhe, que a paz te sustente e que a confiança seja sua marca a partir de hoje. Amém. Pai amado, que esta oração se transforme em testemunho, que aquilo que parecia perseguição se torne promoção, que aquilo que parecia ameaça se torne aprendizado, que aquilo que parecia medo se torne maturidade espiritual. Nós declaramos que a história não termina na tensão, termina na vitória. Não termina na lágrima, termina no livramento. Não termina na insegurança, termina na confiança restaurada. E que ao final deste dia, cada pessoa possa olhar para trás e perceber que o Senhor já começou a agir. Que portas foram alinhadas, que perigos foram evitados, que decisões foram protegidas. Nós saímos deste momento mais conscientes da tua fidelidade. E quando o temor vier novamente, porque sabemos que ele pode tentar, nós já temos a resposta. Eu confiarei no Senhor. Essa é a nossa postura. Essa é a nossa escolha. Essa é a nossa vitória. Amém.